E agora, para darmos início às conversas que integram a programação do Conexão Oceano, chamamos ao palco o professor titular do Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da USP, Frederico Brandini. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Vou marcar o tempo aqui para não... Bom dia a todos. É uma honra muito grande, uma responsabilidade maior ainda, tendo sido convidado pela Fundação Boticário para fazer a abertura de um evento tão importante e com uma plateia tão selecionada, tão necessitada de informações para que possa ser nucleada pela sociedade brasileira como um todo. Ou seja, a conexão dos oceanos, a informação sobre os oceanos é fundamental. Eu vou começar essa minha narrativa fazendo uma pergunta. Por que nós, brasileiros, temos um autismo coletivo, generalizado, sobre a importância dos oceanos no nosso cotidiano, na nossa história, na nossa cultura, na nossa socioeconomia, na nossa geopolítica? Eu acho que a resposta é muito simples. Tem tudo a ver com educação. O nosso ensino fundamental, ele negligencia muito informações, temas sobre oceanos no currículo didático das escolas públicas e privadas. Eu viajei a alguns países, morei fora em alguns países, e eu tive, muitas vezes, a oportunidade de ver, ao longo da orla marítima, grupos de crianças e estudantes sendo acompanhados por monitores e com uma cestinha coletando organismos marinhos, algas marinhas na maré baixa, né? E fazendo perguntas curiosas para os seus monitores: por que o mar é salgado? Por que o mar sobe e desce todos os dias? E perguntas de várias naturezas. E isso foi extremamente importante para forjar essa mentalidade geral que um povo precisa, um povo costeiro precisa ter. Eu raras vezes vi isso no Brasil. Eu não sei se os senhores se lembram, no ensino fundamental, de terem tido, nos livros de geografia ou de história, alguns temas que falassem mais sobre os ambientes marinhos, né? O Ministério da Marinha teve que inventar um nome, como se fosse um apelo à sociedade brasileira, né, chamado de Amazônia Azul, né, porque o bioma queridinho dos movimentos ambientalistas brasileiros são, sem dúvidas, os biomas terrestres, e a Amazônia atualmente está em foco, né. Mas vale lembrar que o conjunto dos biomas de uma nação é que faz ela ser diversa e que estabelece trajetórias importantes na cultura e da história desse povo. E os oceanos representam 1/3 do território nacional. Uma outra pergunta que eu gostaria de deixar no ar para vocês é que vocês, durante a minha narrativa, pensem como seria o Brasil se nós não fôssemos um país costeiro, né? Se nós não tivéssemos mar. Nossa história seria completamente diferente. Fomos descobertos pelo Brasil, talvez nem teríamos sido descobertos pelos portugueses, né? Nossa cultura, totalmente diferente. Provavelmente não haveriam os romances de Jorge Amado, nem as canções de Dorival Caymmi, e provavelmente não haveria nem Bossa Nova, nem Garota de Ipanema. Porque são itens da nossa cultura que são diretamente inspirados pela presença de um oceano aqui próximo, né? Além de forjar, então, a história e a cultura de países costeiros, o mar oferece inúmeras vantagens econômicas e geopolíticas. Do ponto de vista econômico, o mar oferece rotas comerciais, pesca, turismo costeiro, que representa, pelo menos no Brasil, cerca de 7% do PIB, e em vários países muito mais do que isso.
Na geopolítica, o mar tem sido motivo de disputas importantes. Eu posso citar alguns exemplos na América do Sul. Bolívia tentando acesso ao Oceano Pacífico, disputando com Chile e Peru uma pequena faixa de mar para poder usufruir dos benefícios marinhos. Mais para o sul, o Canal de Beagle, disputado entre chilenos e argentinos há décadas, né? E também Ilhas Malvinas, que detonou uma guerra entre Argentina e Inglaterra. Na verdade, eles não estavam interessados nas Malvinas em si, mas no mar ao redor, né? Na sua zona econômica exclusiva, que é um dos mares mais piscosos e mais ricos do planeta, né? E, evidentemente, a Inglaterra usa as Malvinas como um ponto geopolítico importante de hegemonia no Atlântico Sul. Enfim. Há algumas décadas, os economistas atribuíram um valor econômico a processos ecológicos, né? E é o que se conhece hoje como bens e serviços ecossistêmicos. Por exemplo, hoje se sabe, basicamente a ideia começou em campos agrícolas, né? Sabe-se muito bem que preservando florestas adjacentes a campos agrícolas de culturas domesticadas, né, fazem com que esses campos sejam muito mais produtivos, né? Isso porque essas culturas precisam ser polinizadas por animais. Durante milhões de anos estabeleceu-se esse vínculo, essa intimidade reprodutiva entre insetos e pássaros que buscam nas flores o néctar e nos pólens, né, para o seu sustento. E é muito importante saber que essas culturas necessitam dessa floresta adjacente. Daí surgiu um pouco o valor, como valorizar a natureza, como agregar valor aos produtos em função dos serviços ecossistêmicos. O mar tem coisas muito semelhantes, tem bens e serviços, só que em escalas regionais e sazonais muito variadas. Eu gostaria de destacar aqui dois tipos de bens e serviços ecossistêmicos. Um deles, o primeiro, que já foi mencionado aqui pelos meus antecessores, né, na escala da história natural da Terra. Nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos, e durante basicamente 1 bilhão de anos, quando surgiu um tipo de vida muito simples, né, não havia oxigênio livre, né, era um ambiente totalmente anóxico, né, não havia oxigênio na atmosfera, todo o oxigênio estava complexado em moléculas de água e nas rochas, e era uma vida simples de fermentação, um ambiente totalmente anaeróbico. Por alguma razão que ninguém sabe, nunca ninguém conseguiu provar, há cerca de 3,6 bilhões de anos atrás, surgiu uma molécula e um sistema que captava energia solar, né? Uma bactéria desenvolveu essa propriedade, cianobactérias, e que existem até hoje. A fotossíntese no mar, a vida surgiu nos oceanos justamente porque, se houvesse vida naquela época, sem oxigênio, qualquer coisa que eu usasse, botar o dedo para fora dos oceanos, era fritado imediatamente por excesso de radiação ultravioleta. O calor era insuportável porque havia muito CO2. Com o advento da fotossíntese, há 3,6 bilhões de anos atrás, houve uma verdadeira... sugou-se muito CO2 atmosférico, né? Com isso, a temperatura, o efeito estufa decresceu, produziu-se muito oxigênio, oxigenou-se muito os oceanos, e quando os oceanos estavam saturados, esse oxigênio foi imediatamente transferido para a atmosfera, e com esse oxigênio criou-se uma capa de ozônio que impediu o ultravioleta. E aí, essa é um grande legado que o oxigênio deixou para a humanidade, ou seja, ele simplesmente forjou a vida para o desenvolvimento da vida terrestre, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Que preço tem isso? Não existe preço para isso. Aqui já foi mencionado também as fontes de oxigênio, né? O ciclo hidrológico foi primeiramente idealizado por Aristóteles, né? Ele observava os rios chegando nos mares ali ao redor da Grécia e percebia que os oceanos nunca transbordavam, né? Então, automaticamente, era fácil intuir, né, que havia um ciclo, um balanço equilibrado entre evaporação e etc. O ciclo hidrológico é fundamental e começa com os oceanos, né? Com a evaporação, formam-se importantíssimos reservatórios subterrâneos, rios, lagos, geleiras. E sem água doce, é impossível a vida terrestre, ou seja, os oceanos continuam contribuindo para a água. A produção de oxigênio, como já mencionaram aqui, metade de todo o oxigênio que vocês vão respirar durante toda a sua vida é produzida pelos oceanos. A Amazônia não é o pulmão do mundo, ela produz menos de, talvez, 2%
contribui com esse ciclo do oxigênio. Mas tudo que ela produz de oxigênio, ela também consome, ela também é muito heterótrofa, né? Esses são serviços com valor intrínseco e que não se pode botar um valor. Existe um outro tipo de serviço pelos quais os países geopoliticamente disputam, que são os bens e serviços ecossistêmicos, que eu divido aqui em 3 categorias. Nós chamamos de recursos marinhos. São recursos vivos, recursos não vivos e recursos não extrativos. Quando se pensa em recursos vivos, a primeira coisa que se vê em mente é a pesca. A pesca existe há milênios, né? As sociedades costeiras sempre extraíram alimento dos oceanos. Hoje em dia, além da pesca, está muito em moda a biotecnologia também, que é um item extremamente importante. Uma das primeiras biotecnologias, que data das antiguidades, é a produção da púrpura, né? Que é aquele corante vermelho extraído de glândulas de moluscos do mar Mediterrâneo, e que tingiam os mantos dos generais romanos, né? Aristóteles calculou que 1 grama de púrpura valia 1 grama de ouro. E precisava de 1000 desses organismos, desses animais do gênero Murex, para atingir um manto, né? Talvez tenha uma das principais indústrias biotecnológicas da época. Com a queda do Império Romano, basicamente, os cardeais da Igreja Católica continuaram usando os seus mantos vermelhos tingidos por púrpura. Em relação aos recursos não vivos, eu destaco 2 tipos, os recursos minerais e os recursos energéticos. Recursos minerais são conhecidos de todos vocês: areia para construção civil, calcário para fertilização agrícola. Existe agora também uma disputa internacional por crostas cobaltíferas e nódulos metálicos nos fundos abissais, que são ricos em terras raras, muitas delas usadas na tecnologia digital. Essas televisões, às vezes, que têm esse colorido com extremo contraste, né, vêm de alguns minerais que são raros. E 90% dessas reservas estão na China. E devem se esgotar em algumas décadas. Os oceanos são cobertos dos fundos dos oceanos, tanto as bacias do Oceano Índico, Pacífico e nosso Atlântico Sul, e existem muitas dessas reservas. O Brasil, recentemente, solicitou às Nações Unidas e está incorporando a elevação do Rio Grande, uma área promissora na exploração desses minérios. Um outro tipo de recurso não vivo são os recursos energéticos. E quando se pensa em energia, automaticamente no mar, pensa-se em extração de petróleo e gás. O problema é que esses são combustíveis fósseis, condenados a acabar um dia e criando todos os problemas que os senhores já conhecem, né? Ou seja, a emissão de combustíveis fósseis, de gases de combustíveis fósseis, provoca o efeito estufa, acidifica os oceanos, consome oxigênio, e isso é um problema que está muito em discussão. E o mar oferece alternativas para isso, né? Vários países já estão lançando mão de energias alternativas, energias de onda, energias de maré, energias de gradientes de salinidade. Os noruegueses têm programas experimentais sobre isso, né? Ou seja, a pressão osmótica gera correntes. Energias de gradientes térmicos. Uma curiosidade que eu descobri: a primeira usina de produção de energia elétrica por gradiente térmico, você sabe que nas regiões equatoriais o mar é bem quente e a cerca de 100 metros de profundidade ele é bem frio, foi feita pelos franceses em Cuba, em 1934. Né? Você ter diferenças de temperatura, você consegue, com esse gradiente, expandir e contrair um gás e gerar energia elétrica. A segunda experiência, também feita pelos franceses, foi ao Largo de Recife, em 1937. Eles conseguiram fazer um navio ficar iluminado durante 3 meses, apenas gerando energia com esses gradientes térmicos. Infelizmente, essa cultura de energias renováveis está começando, desapareceu, porque o petróleo e gás já estava em moda. Aliás, petróleo é controvertido. Ele tem os seus problemas de poluição, não há dúvida nenhuma, mas lembrem-se que até meados do século XIX, toda a Europa era iluminada com óleo de baleia. A caça de mamíferos marinhos é uma coisa impressionante, quase dizimou. E provavelmente, se não tivessem descoberto o petróleo, não haveriam mais baleias hoje. Então, há de se lembrar.
E o terceiro recurso que eu gostaria de chamar a atenção são os não extrativos. Por exemplo, transporte marítimo. Todas as vias de transportes comerciais são importantíssimas. 98% do PIB nacional, dos nossos commodities, são escoados pelos oceanos, né? E a beleza cênica, né? O Brasil são 8.500 quilômetros de costa. Nós temos, basicamente, todos os principais ecossistemas costeiros que você encontra no mundo. Temos praias arenosas, aliás, a maior praia do mundo, a Praia do Cassino, com cerca de 200 quilômetros. Lagoas costeiras, como a Lagoa Rodrigues de Freitas, ou as lagoas aqui do Norte Fluminense. A maior lagoa do mundo, a Lagoa dos Patos. Temos costões rochosos, com a sua comunidade específica, né? Ilhas costeiras, ilhas oceânicas, estuários, talvez o maior estuário do mundo, o Rio Amazonas, que deságua 200 mil metros cúbicos de água doce por segundo no Oceano Atlântico. E, dentro dessa geodiversidade toda, biomas importantíssimos que ocupam essas áreas, como manguezais, recifes calcários, a maioria deles formados por algas calcárias, poucas espécies de corais, mas algumas delas são importantíssimas porque só existem aqui. E tudo isso é extremamente importante para o turismo costeiro, ou seja, o Brasil está do lado errado de uma área de ressurgência como existe na África. Lá é uma região muito piscosa porque há muita fertilização por causa dos ventos e do movimento de rotação da Terra. Mas do lado de cá, vamos lembrar que o que vale mais em termos de recursos, né? 1 quilo de sardinha ou a beleza cênica de uma paisagem costeira que agrega valor, que traz socioeconomia do turismo para uma determinada região, né? Bom, o Brasil foi colonizado e iniciou-se, evidentemente, essa colonização pela zona costeira. Hoje são 70 milhões de brasileiros e, evidentemente, essa orla marítima é uma zona de guerra, uma zona de conflito e sofre um impacto muito grande por causa dessas atividades todas, né? Atividades várias, como atividade petrolífera, portuária, agricultura, indústrias, carcinocultura de camarão, extração mineral, extração vegetal, extrativismo, pecuária, pesca, reflorestamento, salinas, recreação, urbanização e zonas de conservação também, algumas áreas marinhas protegidas. Eu tenho algumas ressalvas em relação a áreas marinhas protegidas. Eu acho que elas são necessárias, elas são importantes para preservar a biodiversidade, mas eu gostaria de lembrá-los sobre a poluição, os diversos tipos de poluição que as sociedades globais provocam, né? Poluição sólida, poluição líquida, né? E o mar tem uma conectividade enorme através das suas correntes de superfície e das suas correntes profundas, né? E que conecta tudo. Não se iludam, não existem mais áreas pristinas nos oceanos. Não existe mais isso. Você encontra DDT em peixe na Antártica. Traços de DDT usado na década de 50 nos Estados Unidos, antes de ser banido. Não tem um atum do Pacífico que não tenha traços de mercúrio. Claro que, atualmente, a pior poluição que se comenta são a poluição sólida dos plásticos. As pessoas visualmente olham o plástico e se chocam com isso. Tudo bem, o plástico tem um problema seríssimo, afeta o topo da teia alimentar, os animais são atraídos pelo cheiro. Evidentemente que o plástico, quando chega ao mar, ele é um novo substrato. E ele é imediatamente colonizado por um filme microbiano que atrai outros organismos e começa a produzir aquele cheiro típico de ambiente marinho, né, com dimetilsulfeto, alguns aminoácidos bem marinhos, ácido glutâmico, alanina, aquele cheiro de maresia. E, evidentemente, tartarugas que se alimentam de medusas olham para um pedaço de plástico e tem o cheiro. Você sabe que o oceano é um mundo do olfato. Nós somos cegos nos oceanos. Nós precisamos de instrumentos para poder entender como é que o oceano funciona. O mundo dos oceanos é o mundo do olfato e o mundo do som. E se você jogar um pedaço de plástico na cara de uma tartaruga, imediatamente, provavelmente ela não vai abocanhar esse bicho. Ela precisa envelhecer. Agora, lembrem-se que tem muito mais plástico no leito submarino. Um dos relatórios do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas constatou cerca de 100 mil peças de plástico por milha quadrada nos oceanos, no leito dos oceanos, no fundo dos oceanos. Evidentemente que isso é uma média, algumas áreas não têm nada, outras áreas têm muito mais do que isso.
Pior do que um plástico sólido que afeta o topo da teia alimentar, ou seja, animais se alimentam e prejudica a sua, né, e morrem por causa disso, é o plástico quando ele se degrada por ação da ultravioleta ou pelas intempéries do mar e se transforma em moléculas de polímeros. E aí sim, aí eles entram como um vírus da AIDS na base da teia alimentar. E aí você não tira nunca mais. Hoje em dia, sabe-se que o nanoplástico é um problema gravíssimo, já encontra-se em carne de peixes resquícios de plástico que nós estamos comendo. Então, são problemas muito mais graves que nós enfrentamos. Um outro problema gravíssimo, né, ou seja, essa ingratidão da sociedade global sobre, em relação a essa generosidade do mar, é terrível, né? O campeão da contaminação nas zonas costeiras são poluentes orgânicos persistentes, muitos oriundos da indústria farmacêutica, né? Esses campeões são anti-inflamatórios, como cataflã, anticoncepcionais e antidepressivos, sem contar com cafeína e cocaína que existem pelo mundo afora. São problemas sérios que também difíceis de serem solucionados. Perda de hábitats. Falamos muito em aquecimento global. Esquecemos da salinização costeira. Quando as populações crescem, você precisa reter água doce para obras públicas, para abastecer as populações. Menos água doce nos oceanos significa mais água salgada. Muda um pouco essa cunha salina. Um mar mais salgado, ele é mais denso e com as marés, as forças de arrasto são muito maiores, provocam erosões, perdas de hábitats. As barragens do Rio São Francisco causam déficit de areia. Quer dizer, são vários problemas que precisam ter acabado. Já estou terminando. Eu gostaria só de mencionar rapidamente crimes que eu considero crimes hediondos contra os oceanos, né? Matança de 1 milhão de tubarões por ano só para usar a barbatana para atender algumas culturas asiáticas, né? Matar foquinha no Ártico, a porrada, acertando só na cabeça para poder usar na alta costura a sua pele branca, né? E a pesca de arrasto industrial, que arrasta indiscriminadamente o leite oceânico, sem se preocupar muito com o bycatch, né? O descarte, né? Eu não sei se vocês sabem, o Maracanã, eu mesmo fiz os cálculos, ele tem 300 e poucos metros de extensão por 200 e pouco de largura e uma altura de 35 metros. Calcule o volume disso, dá 2.700.000 metros cúbicos. 1 metro cúbico de peixe é mais ou menos 1 tonelada. Isso significa que no Maracanã caberia 2.700.000 toneladas de peixe. Nós capturamos, retiramos do mar 100 milhões de toneladas de peixe por ano. O esforço de pesca aumenta cada vez mais. Isso significa 44 maracanãs cheios de peixe até o topo. E o que nós devolvemos? Toda a porcaria que a sociedade humana produz, né? Todos esses contaminantes sólidos, líquidos que eu mencionei. Bem, e para finalizar, eu diria que, se nós queremos continuar a usufruir dessa generosidade oceânica, vamos fazê-los com viés da sustentabilidade ambiental e da responsabilidade social. E ela vem de duas formas. Melhorando o currículo didático do ensino fundamental. Nós precisamos botar desde o início na mente das crianças a importância de ser um país costeiro. Isso é uma forma, pelo menos para gerações futuras. A outra forma é essa que está acontecendo aqui. Eu mais uma vez, parabenizo a Fundação Boticário e os patrocinadores do evento, né, que tiveram uma ideia genial. E vocês da plateia, que são formadores de opinião, que são exemplos para a sociedade, né, e que estão interessados no tema, também podem conscientizar, dar um pouco mais de consciência coletiva do povo brasileiro, pelo menos aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar no ensino fundamental sobre o mar, né, e que o brasileiro não seja tão omisso em relação aos problemas que o mar está enfrentando atualmente. Era isso. Muito obrigado.